não tive uma despedida de poder realmente me despedir do torcedor e receber o carinho desde que eu cheguei para aquecer até a hora que acabou o jogo. Salve fiel, salve torcedor corintiano que tá feliz com essa vitória aí, essa grande vitória do Corinthians contra a equipe do Fluminense, num jogo onde o Corinthians realmente jogou como Corinthians. Jogou com raça, jogou com determinação, jogou com alegria. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito de um ex-jogador corintiano que pisou nos gramados hoje na Neoquímica Arena, depois de ter saído do Corinthians da forma que saiu. Muitos comentaristas, jornalistas, apresentadores foram a favor da saída do Renato Augusto do Corinthians. Eu, particularmente, acho que o Renato Augusto poderia ter ficado no Corinthians. E você, o que você pensa sobre isso? Você acha que o Renato Augusto poderia ter ficado no Corinthians? Deixa aqui no comentário a sua opinião. Ou você é a favor do Renato Augusto realmente tinha que ter saído? Muitos alegam por ele estar com uma idade um pouco mais avançada, entre aspas, dizemos assim, para estar jogando. Né? Realmente ele está já numa idade de quase parar, né, para se aposentar. Mas eu acho que o Renato Augusto sim poderia ter mais uma chance no Corinthians esse ano para poder, de repente, com outros jogadores, ser um banco, né? Jogar no segundo tempo, para poder botar uma pilha no jogo. Mas tudo bem, foi pro Fluminense e hoje levou uma sacolada, né? 3-0, uma goleada do Corinthians contra o Fluminense. E o Renato Augusto, no final do jogo, fiel, ele foi até a zona mista, costume dos jogadores irem até lá para dar suas entrevistas, né? Falar sobre o jogo, como foi o jogo e tudo mais, né? E nessas entrevistas, né, os repórteres corintianos, né, acabaram abordando ali, né, o Renato Augusto na saída também. Ele acabou saindo, mas lógico, né, que ele voltou para, com toda a educação que ele tem, voltou para dar entrevista e falou coisas interessantes, né? Coisas aí que realmente estão viralizando. Todo mundo está comentando, algumas redes sociais também estão falando sobre isso. E o Renato Augusto aí meio que desabafou, né, na zona mista, sobre como que ele saiu do Corinthians, né, fiel? Foi uma maneira assim, eu também achei muito exagerada a maneira que a mídia tratou o Renato Augusto na sua saída. Não só a mídia em si, não é? Muita gente lamentou também, mas o Corinthians em si, a instituição Corinthians poderia sim ter dado uma despedida a ele, um jogo de despedida, porque o cara jogou muitos anos no Corinthians, conquistou títulos no Corinthians, e eu também concordo com aquilo que ele disse aí nessa entrevista, que você já vai acompanhar aí no nosso canal, que ele fala realmente sobre a despedida, que não teve despedida, né? Não teve despedida no Corinthians, ele não teve despedida, simplesmente ele saiu pelas portas do fundo, como muitos dizem, né? Foi uma vida aqui dentro, ele declarou. Ele falou, eu tive uma vida aqui, eu tive uma história aqui. É muito emocionante, é difícil falar de jogar contra o Corinthians, né? Foi ovacionado pela torcida, né? O Renato Augusto realmente foi aplaudido pela torcida antes do jogo e também quando ele entrou no segundo tempo ali, a torcida corintiana aplaudiu ele, reconhecendo que o Renato Augusto sim foi uma peça importante no time corintiano. Mas você, na tua opinião, vou deixar aqui para você responder mais uma vez, vou perguntar para você mais uma vez, vou insistir com você. Você acha que o Renato Augusto teria lugar nesse time de hoje do Corinthians? Claro que hoje a gente venceu de 3-0, tá todo mundo feliz, todo mundo empolgado, o Corinthians venceu, saiu a zica, mas ainda por um jogo não dá para falar muito, né, fiel? Os últimos foram péssimos, mas esse aí jogou com raça, com determinação e ganhou por 3-0. Mas na tua opinião, Renato Augusto, ele deveria ter saído do Corinthians? Ou ele deveria ter tido mais uma chance de jogar no Corinthians, né? Deixa a sua opinião aqui, a minha opinião, né? Não quero influenciar você, a tua opinião, porque nós somos democráticos aqui, né? Você pode criticar, pode dar sua opinião à vontade aí, que você concorda ou não concorda. Qual que é a sua opinião? A minha é o seguinte, eu acho que ele poderia ter ficado no Corinthians. Pelo menos ele e o nosso querido Juliano, talvez, mas o Renato Augusto, pela história que teve no time do Corinthians aí,
né, campeão em vários títulos do Corinthians, deveria sim ter ficado no time corintiano. Então deixa a sua opinião, vamos ver o que o Renato Augusto então disse no final do jogo, após a partida na zona mista. Fique com o vídeo agora, não deixe então de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as notificações de vídeos e notícias e curiosidades do Coringão todos os dias. Obrigado por você que nos acompanhou e bora pro vídeo, Fiel! Tudo bem? Beleza? Queria que falasse da volta e da reação da arquibancada até na sua entrada, incrível, né? Uma ovação, enfim, a gente sentiu até você meio estranho ali, né? Foi um negócio meio ruim, emocionante, né? É difícil até falar um pouco, porque foi uma vida aqui dentro, né? E não tive uma despedida de poder realmente me despedir do torcedor e receber o carinho desde que eu cheguei para aquecer até a hora que acabou o jogo. Mostra que o que eu fiz nesses anos ficou marcado para o torcedor, ficou marcado para mim. São essas coisas que na verdade te levam no futebol, né? Que às vezes a gente pensa só nos resultados e são coisas assim que acabam gravados mesmo na sua memória. Então foi especial para mim receber esse carinho e fico feliz por ter feito uma trajetória muito linda dentro do clube. Quando você pisou no gramado e o estádio aplaudiu até no meio de um jogo, aquilo, o que passa na cabeça? Emociona, né, cara? E ao mesmo tempo você tem que estar concentrado no jogo, tem que estar... Mas como eu falei, uma vida aqui dentro, de conquistas e momentos também difíceis e conseguir escrever uma história bonita dentro de um clube como o Corinthians. Ter o reconhecimento do torcedor, reconhecimento dos amigos que aqui ainda estão. Então, foi uma coisa que eu vou guardar com carinho, com certeza. Renato Augusto, fica à vontade de jogar, pisar no campo de novo? Só ficar no banco hoje, infelizmente, trouxe uma boa lembrança, né, da torcida, mas o jogar faltou? Não, a gente está numa sequência muito grande de jogos. Eu vinha jogando, tive um problema que interrompeu a sequência, então estou voltando agora. E agora a gente tem jogo praticamente quarto domingo. Então tem que estar com a cabeça boa, com o corpo bom para poder aguentar essa maratona. Renato, o resultado foi justo ou você achou o 3-0 exagerado? A gente sabia que a gente estava com 2 dias a menos de descanso, num jogo desgastante que foi no Paraguai. Perdemos 2 jogadores importantes, né? O Samuel sentiu um negócio no pé, o André no joelho. Então o time, claro, se você perde o André, você acaba perdendo um pouquinho. Mas você tem que usar isso como aprendizado para a gente poder crescer. Teve um problema que interrompeu a sequência, então estou voltando agora. E agora a gente tem jogo praticamente quarto domingo. Então tem que estar com a cabeça boa, com o corpo bom para poder aguentar essa maratona. Renato, o resultado foi justo ou você achou o 3-0 exagerado? A gente sabia que a gente estava com 2 dias a menos de descanso. .com.br. Vai embora o Ganso, vem aí o Renato Augusto. Antiga casa dele, ele disse que não sabia exatamente o que ia acontecer, mas que estava focado no jogo. Fiquei até calado aqui. Palmas para Renato Augusto. Com aquecimento a partir das 7 da noite no Premier e Sport. Muito aquém daquele Fluminense que a gente se acostumou a ver, né? Faz um mau jogo. Tapa na bola de Felipe Andrade. Se apresenta para receber o Renato Augusto. Cruzamento de pé direito do Marcelo. Estava ali dentro da área por pensão. Davi Terans. Batida com estilo, ligação de 3 dedos. Amanda. Augusto. E aí o torcedor disse assim: poxa, Renato, por que você... Douglas Costa. Renato um pouco mais atrás. Lançamento, ele buscava o Marquinhos. Alelosetti. Lá vem Renato Augusto. Você continua ligado na nossa programação. Renato bateu de primeira. Anda feliz nas arquibancadas aqui na zona leste de São Paulo. Renato puxou no pé direito. Subiu Felipe Andrade. No meio do caminho, Félix Torres. Partida
Segura do zagueiro, que é um dos líderes do elenco do Corinthians. E o Corinthians conquista a sua primeira vitória, tirando